Preparando para a prova do Enem, na verdade, contando os minutos, porque amanhã é o primeiro dia da prova. Eu estou passando por aqui para conversar com você sobre um assunto que é muito cobrado nesta prova, que é o assunto de variedades linguísticas. O Enem, ele sempre aborda esta questão, por quê? Porque no nosso entendimento, e isso é correto, a nossa língua portuguesa, ela não é um grupo único de palavras ou de regras. Na verdade, a nossa língua é composta por um conjunto de variedades diversas que fazem com que possamos nos comunicar de maneiras distintas em situações, em momentos, épocas, regiões, enfim, em diferentes situações. É isso que nós vamos falar agora. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero te pedir, se você puder, para dar uma forcinha, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para que você fique sempre a par e ciente dos vídeos que forem lançados. Curte também este vídeo, comente e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso às informações, tá bom? Vamos então falar um pouquinho sobre variedades linguísticas? Bem, pessoal, as variedades linguísticas são diversas. Você pode lembrar, não sei se você já percebeu, acredito que sim, quando você viaja de uma região para outra no Brasil, é muito comum perceber, além da questão da prosódia, o que vem a ser a prosódia? Aquilo que nós chamamos de sotaque. Então a gente percebe que em determinadas regiões, ou melhor, em diferentes regiões, há diferentes sotaques. Só que a questão da variedade, que nós chamamos de variedade regional, ela não é apenas na questão do sotaque. Há também a questão de palavras que são diferentes dependendo da região que você se encontra. Por exemplo, você está em São Paulo, e eu tive essa experiência. Uma vez eu fui a São Paulo, lá no centro de São Paulo, eu estava perdido, não conhecia a cidade, eu perguntei a alguém onde ficava determinado local, e o camarada disse para mim que depois do pontilhão eu deveria virar à esquerda. Naquele primeiro momento eu fiquei meio confuso e fui assim mesmo. Quando cheguei lá na frente eu vi um viaduto, ou seja, o pontilhão não passa de um viaduto, ou seja, para eles lá é pontilhão, para nós aqui no Rio de Janeiro trata-se de um viaduto. Aquela discussão que não nos leva a nada, que é certo se é biscoito ou bolacha, também é uma discussão que fala respeito, ou a respeito, melhor dizendo, da questão da variedade regional. Temos palavras que são diferentes para para a mesma coisa. Exemplo, aipim, macaxeira, mandioca, são nomes diferentes regiões para o mesmo legume, né? Então existem outras exemplificações. A variedade regional é aquela que vai variar entre regiões. Pode ser regiões, nesse contexto, gente, não diz respeito apenas às 5 regiões que compõem o nosso país, né? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Não é isso. Ela diz respeito também aos estados. Por exemplo, como eu dei aqui, falando de São Paulo e Rio de Janeiro, estamos todos na região Sudeste, mas falamos de modo diferente, de maneira distinta. Existe uma outra variedade, que é aquela variedade que diz respeito à a questão temporal, ou seja, que vai variar de épocas ou entre épocas. Essa é a chamada variedade histórica, a variedade que vai da língua que vai ser vista em situações ou em momentos e épocas diferentes. Você pode perceber que hoje em dia há palavras que não se utilizam mais, ou palavras que caíram no que a gente chama de arcaísmo. Se você utilizar determinadas palavras, é capaz das pessoas ou não entenderem o que você falou, ou te considerar uma pessoa velha. É bem lembrar, o próprio Carlos Drummond de Andrade, ele faz um poema muito legal, chamado Antigamente, em que ele vai brincar com essa questão. Ele vai dizer que as mulheres eram chamadas de mademoiselle, então ele vai trazendo uma explanação desta forma. Mulher já foi considerada brotinho, broto legal, na época do Roberto Carlos, mina, gatinha, e algumas expressões até meio desagradáveis, né, na verdade, como filé, cachorra, são desproporcionais, desagradáveis, mas foram palavras e expressões que utilizadas em determinadas épocas.
Essas variedades, essa mudança de fala de acordo com a época, nós chamamos de variedade histórica, ok? Existe uma outra variedade, que é aquela variedade que diz respeito a determinados grupos sociais. Na verdade, a que a gente chama de variedade social são aquelas que vão ser influenciadas por questões sociais, como a pessoa pertence a determinado grupo social, classe A, B, C, a pessoa pertence a determinada idade, né, um grupo de determinada idade, determinado sexo. Essas são as variedades sociais, elas vão ser influenciadas pelo grupo social que você faz parte, do qual você faz parte. É possível você perceber que uma pessoa de mais idade, por exemplo, eu aqui tenho um pouco mais de 30 anos, não vou acrescentar aqui alguns anos à minha idade, mas as pessoas que têm a faixa etária, né, a mesma faixa etária que eu, têm um tipo de linguajar normalmente diferente daqueles que têm 17, 18, 19 anos, porque isso tem a ver com a questão social idade. Existe uma variedade, né, nessa questão social também, a questão do sexo, ela também vai influenciar. É claro que hoje em dia existe uma busca muito maior por uma igualdade, em que isso também vai refletir na linguagem, mas se você observar, ainda é comum perceber que algumas mulheres falam diferente de homens, outras pessoas, dependendo do sexo ou do gênero do qual você faz parte, é possível que haja uma forma de falar que se distingua dos demais. Isso, né, tem a ver aí com essa questão social. Eu costumo dizer também nessa questão social que uma pessoa que mora numa comunidade carente, ela vai ter um linguajar diferente de alguém que mora numa região mais abastada, numa região mais rica, da própria cidade ou no próprio bairro. Você vai perceber isso, pessoas que têm um linguajar diferente, ok? Essa é a chamada variedade social. E nós temos aquela chamada variedade situacional, aquela que vai em que o falante ele vai utilizar uma variedade linguística de acordo com a situação em que ele se encontra. Agora é bom explicar e entender que isso é um fenômeno que nem sempre vai ocorrer com todos os falantes da língua. Normalmente isso vai ser reflexo de algum falante da língua que, além de ter um conhecimento linguístico mais apurado, maior, mais vasto, isso no sentido de que teve acesso ao ensino, à educação, além disso, é alguém que não se prende tanto às convenções rígidas do uso da língua. Como assim, professor? Bom, eu estou aqui como professor e desta forma eu tenho que cuidar do apuro da minha linguagem, eu tenho que monitorar a minha fala, até pelo fato de que, por ser professor de português, eu sempre sou avaliado pelas pessoas. Se eu cometer algum deslize no que diz respeito à língua, eu serei automaticamente execrado, esculachado, criticado. Agora, nem sempre eu estou na posição de professor. Eu estou em algumas situações em que eu quero relaxar, eu quero descansar. Então, suponha que eu esteja numa praia, eu sou do Rio de Janeiro, e como do Rio de Janeiro, nós temos algumas marcas da nossa oralidade. Por exemplo, o nosso S chiado, né? Nós não falamos dois, nós falamos dois mesmo. Então tem essas questões e não somente isso. Nós aqui como cariocas, nós temos algumas formas de falar, como por exemplo, nós não falamos meu irmão, nós falamos meu irmão. Então eu em alguma situação de mais liberdade, vamos assim dizer, eu posso estar conversando com alguém e falar assim, pô, meu irmão, fala isso não. A gente também tem outra que é a questão do mesmo, né? A gente às vezes fala mesmo. Então, essa variedade da fala, dependendo da situação, nós chamamos de variedade situacional, que é aquela em que o falante da língua vai adequar a sua fala à situação em que ele se encontra. Tá bom, gente? Esta é uma breve
fala, um breve relato, uma breve explicação sobre variedade linguística, que é uma questão que vai cair no Enem, com certeza. Então fica ligado, tá bom? Se liga aqui no canal, curta, compartilhe, comente, inscreva-se e ative o sininho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Valeu!